Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Valores. Hoje nós vamos falar sobre saúde pública e aqui com a gente o secretário estadual de saúde, Thiago Hoffmann. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Patrícia. É uma honra estar aqui com você, tratando de um tema tão relevante que é a saúde pública dos capixabas. Secretário, vamos começar falando sobre leitos de internação. O Estado promete criar 1.000 novos leitos até 2026. Como é que está a situação hoje e o que a gente pode esperar aí até 2026? O Estado hoje, Patrícia, ele já tem uma excepcional estrutura, uma das melhores do Brasil. O Espírito Santo hoje já é o Estado brasileiro com a maior quantidade de leitos de UTI per capita e o terceiro maior em leitos gerais. E nós estamos, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, com 1.000 novos leitos em construção para serem entregues todos até o final de 2026. Nós temos 2 hospitais inteiros sendo construídos, né, que serão os nossos 2 maiores hospitais, o Hospital Geral de Cariacica, que vai ser o nosso maior hospital, e o Hospital o novo Roberto Silvares em São Mateus, que vai ser o nosso segundo maior hospital. Hoje o nosso maior hospital é o Jaime, ele passará a ser o nosso terceiro hospital. Então a gente está construindo 2 hospitais gerais para serem entregues até o fim do ano que vem. E estamos duplicando o IMABA, que é o nosso Hospital Infantil de Vila Velha. O IMABA, para que quem nos assiste possa saber, vai ser o maior hospital infantil da América Latina em quantidade de leitos. Então nós vamos ter esse estadozinho aqui pequenininho, que é o Espírito Santo, vai ter aqui no nosso território, em Vila Velha, o maior hospital infantil da América Latina. Então, somados a duplicação do IMABA e a construção desses novos hospitais, nós vamos ter aí a criação de em torno de 1.000 novos leitos. Então, o Espírito Santo já é o maior em leitos per capita de UTI, vai ser também em leitos gerais per capita. Então, a gente vai ser o estado com a maior quantidade de leitos disponíveis para o cidadão através do SUS. Secretário, eu vou aproveitar então que a gente está falando de leito de internação, falar sobre motociclistas, sobre acidentes com motociclistas. A gente já vê alguns secretários de outros estados falando, se continuar desse jeito, a saúde vai entrar em colapso, porque todo dia motociclistas acidentados e ocupam leitos, ocupam centros cirúrgicos. Como é que o senhor vê essa situação hoje? Há uma preocupação do estado com relação a isso? A preocupação ela é enorme, Patrícia. Para dar um número para os nossos espectadores aqui do podcast, nós temos, em média, no Espírito Santo, em torno de 60 acidentes por dia, 60 chamados do SAMU por dia com acidentes de motocicleta. Nós tivemos no ano passado mais de 5.500 internações em hospitais do SUS Capixaba de motocicletas. Se você for hoje aqui no Hospital São Lucas, que é a nossa principal referência de trauma na Grande Vitória, nós vamos ter ali das pessoas que estão internadas, cerca de 50% a 60% oriundos de acidentes automobilísticos, sendo que a extensa maioria dos acidentes automobilísticos de pessoas internadas é por motocicleta. E infelizmente, essa não é uma realidade só da Grande Vitória. No interior, tem uma mudança de perfil muito forte em que as pessoas estão substituindo o cavalo, que era o meio de transporte comum, pelas motocicletas. E aí não usa capacete, acha que está na estrada de chão, que não precisa. Mas a pessoa continua com o mesmo hábito. Ela antes ia num bar, bebia e subia num cavalo e ia para casa. O cavalo sabe até o caminho de casa. E ele ia lentinho ali. Agora ele vai numa motocicleta, faz a mesma coisa, bebe, vai numa estrada de chão, noturna, sem iluminação, com buracos, e acaba sem capacete, sem proteção, e acaba sofrendo um acidente. Nós temos hoje um exército de pessoas sequeladas, de pessoas amputadas e, infelizmente, de vários perdendo a vida em função de acidentes de motos. Então, eu fui à Barra de São Francisco recentemente, fiz uma visita ao nosso hospital. Nós temos uma jovem lá de 18 anos, tetraplégica, num leito de UTI, há 6 meses, por conta de um acidente com motocicleta. Então, infelizmente, de fato, nós no Brasil, e essa é uma realidade de todos os estados, como você falou, nós no CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, temos discutido isso, temos levado isso para o Ministério da Saúde. Nós vamos precisar de uma grande ação nacional,
para tratar esse tema, né? Porque a aquisição da motocicleta ela foi muito facilitada, hoje você tem financiamentos, é um veículo mais barato do que um carro, e acaba que as pessoas estão usando indiscriminadamente, com pouco respeito às leis de trânsito. Infelizmente, isso tem feito com que a gente tenha a superlotação dos nossos hospitais, e depois a superlotação, por exemplo, do CREFS, que é onde se faz reabilitação, com pessoas que infelizmente vão a vida inteira sofrer as consequências de um acidente de moto. Secretário, com relação a cirurgias eletivas, a gente tem reclamações de demora, às vezes a paciente espera muito tempo. A gente tem aí os mutirões, né, de cirurgias eletivas, né, sendo realizados até nos fins de semana. Como é que está a situação hoje? Nós temos um programa, né, estabelecido no Estado, que é o Opera-S, que já funciona desde 2019, no início da gestão anterior do governador Casagrande. E o programa Opera-S vem gradativamente aumentando a quantidade de cirurgias que nós realizamos, né? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, preconiza que uma cirurgia, um paciente deva esperar no máximo 180 dias por uma cirurgia. No Espírito Santo hoje, em média, nós estamos demorando 153 dias para uma cirurgia eletiva, ou seja, nós estamos atendendo esse prazo, que é inferior a 6 meses de tempo de espera. No entanto, eu reconheço que essa é uma média. Então, nós temos especialidades em que praticamente não há tempo de espera. Vou citar o exemplo de cirurgias oncológicas. Não há tempo de espera, então as cirurgias, quando há a constatação da necessidade, ela é marcada automaticamente, praticamente. E tem cirurgias de especialidades que, infelizmente, são cirurgias que às vezes a gente não tem a especialidade ocorrendo, né? Mas nós estamos buscando resolver esses problemas atacando exatamente esses pontos. Por exemplo, nós inauguramos recentemente, com a presença do nosso governador, no Hospital Central, as cirurgias de colocação de prótese de quadril, que é uma cirurgia que não tinha uma fila tão grande de espera, mas tinha uma fila muito demorada porque nós não tínhamos prestador de serviço. Então agora nós estamos pegando os cerca de 500 pacientes que estavam nessa fila, fazendo toda a triagem, e estamos fazendo 48 cirurgias por mês no Hospital Central, colocando prótese de quadril. Então, em menos de um ano, nós vamos zerar essa quantidade de pacientes que está aguardando e vamos ter um serviço permanente para colocação dessas próteses. Vamos fazer o mesmo agora, também no Hospital Central, com o joelho, e estamos discutindo também para fazer ombro, que são cirurgias ortopédicas complexas, porque você retira o osso da pessoa e coloca uma prótese mesmo, ou de cerâmica, ou de metal. Então, essas cirurgias, tinha pacientes aguardando há mais de 3 anos por uma cirurgia, e agora a gente está operando esses pacientes. Esse ano, só para você ter uma ideia, ano passado nós fizemos 153 mil cirurgias eletivas. 153 mil. Esse ano nós nos aproximaremos de 160 mil. Quero passar, mas eu acho que a gente vai chegar ali em torno de 160 mil cirurgias eletivas. Então o Estado está atento a esse problema. Estamos fazendo um volume muito grande de cirurgias. Infelizmente, para algumas especialidades, nós temos carência de profissional ou de unidades hospitalares que possam fazer aquelas cirurgias. O paciente espera um pouco mais, mas a gente está atacando esse problema porque eu sei que, de fato, alguém que precisa de uma cirurgia eletiva, mesmo ela sendo eletiva, ele não pode ficar 1 ano, 2 anos aguardando uma cirurgia. Então, o nosso papel é tentar diminuir esse tempo. E tem que ficar atento ao telefone para receber essa ligação do hospital para marcar a cirurgia, porque a gente tem informação de que 30% das pessoas perdem a cirurgia ou uma consulta porque não atendem o telefone para saber ali a data do procedimento. Olha, Patrícia, esse foi num ponto muito importante e eu quero aproveitar aqui a nossa audiência para fazer um apelo, que é que as pessoas mantenham o seu cadastro atualizado, né? Principalmente o número de telefone. Se você trocou o seu endereço, se você se mudou, se você trocou o seu telefone, compareça à unidade de saúde mais próxima e atualize o seu cadastro, porque senão o Estado não consegue localizar essas pessoas. Nós temos hoje, para consultas, mais de 30% de média de absenteísmo de falta. Então as pessoas estão faltando à consulta. Isso é um prejuízo tanto assistencial, porque tem gente aguardando que poderia ocupar esse lugar, como também é um prejuízo
financeiro, porque o Estado está com aquele profissional ali, aquele profissional está recebendo para estar ali atendendo e ele está sem atender porque o paciente não está chegando. E olha, Patrícia, que a gente faz o que a gente chama de overbooking. Só para dar uma informação. Se nós temos naquele dia, por exemplo, 10 vagas de consulta para uma especialidade, nós estamos marcando 14. Então tem 10, a gente marca 14, mas só estão indo 7. Nossa. Então, assim, 7 de 10 dá os 30% de absenteísmo, mas 7 de 14 é 50% de falta. Metade dos pacientes que nós estamos agendando não estão comparecendo a uma consulta. E hoje nós temos um sistema chamado Integra. Se você puder depois botar a legenda, é integra.saude.es.gov.br. O próprio cidadão agora não precisa nem ir na unidade de saúde. Através do Integra, ele entra lá com os dados dele, né? E ele consegue fazer ele próprio, de casa, do celular, a atualização do cadastro dele. Muito bom. Muito bom. Secretário, e as teleconsultas, né? A gente viu ali, né, a divulgação, né, de especialistas de outro país que atende pessoas daqui. Em quantos municípios essa teleconsulta funciona? Nós estamos chegando agora a 70 municípios. E a nossa expectativa é até no máximo final de agosto nós estarmos nos 78 municípios com as salas de teleconsulta. E a teleconsulta é uma inovação muito importante por duas razões. A primeira delas é essa que você falou. Nós temos algumas especialidades, Patrícia, que nós temos muita dificuldade em encontrar profissionais. Neuropediatria, psiquiatria e outras. E quando você usa a teleconsulta, esse profissional pode estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo. E desde que ele fale português, é claro. E ele atende os capixabas à distância. Mas a consulta, o nosso modelo de consulta é um modelo muito bom. Porque a iniciativa privada já adotou há muito tempo a teleconsulta. Só que na iniciativa privada, você faz o seu agendamento, você recebe o link, Sim. E da sua casa, né, você sozinho está ali. Tudo bem que você está no conforto da sua casa. Mas no nosso caso, por que eu considero um modelo melhor? Porque de qualquer forma a gente está pertinho do cidadão, que a gente está na unidade de saúde, né? E essa consulta, além do médico, ela tem um acompanhamento de um profissional da saúde, disponibilizado pelo município. Então, a sala fica numa unidade de saúde do município, onde tem um médico na tela e tem um enfermeiro ou técnico de enfermagem acompanhando aquela consulta, fazendo uma triagem, dependendo do tipo de consulta, mede a pressão, mede a oxigenação. Se o médico entender que precisa tocar no paciente, há ali um profissional habilitado para fazer esse toque no paciente, enfim, vai encostar no paciente para sentir alguma coisa do paciente, para medir batimento cardíaco, enfim. Então esse modelo é muito bom porque tem um profissional de saúde ali habilitado para orientar e para ajudar o médico nessa consulta. E a segunda grande vantagem do modelo da teleconsulta é que tem pacientes hoje que se deslocam de 300 a 400 quilômetros para encontrar esse especialista no estado. Então o cara sai lá de Acoporanga, ele vai sair hoje de lá, saiu ontem de lá, 11 horas da noite, para se consultar aqui no nosso CRE Metropolitano hoje de manhã. E normalmente a gente marca as agendas de um único município no mesmo dia. Então o município manda para cá uma van ou um ônibus de pacientes, é muito comum, é muita gente. E é cansativo, né? Pois é, porque o primeiro a ser consultado é às 8 da manhã e o último pode ser às 5 da tarde. E o primeiro tem que esperar o último. E eles vão chegar, ou seja, ele saiu ontem à noite de lá e vai chegar em casa de hoje para amanhã de madrugada. E ele não tem um local para fazer uma higiene, porque a gente tem um ambiente do CRE que hoje é um ambiente confortável, todo climatizado, mas são cadeiras. Você não tem um lugar para deitar, você não tem um lugar para fazer uma higiene pessoal, para tomar um banho. Sim. Então, porque não é uma casa, é um ambiente hospitalar, né? Um ambiente ambulatorial. Então, quando você leva a teleconsulta, você evita que boa parte dessas pessoas tenham que fazer esse deslocamento, porque você leva a consulta para lá. Né? Então, a teleconsulta tem essas duas grandes vantagens. Os números que nós levantamos até agora já indicam que de janeiro para cá, quando a gente começou a implantar, na verdade fevereiro, né? Janeiro a gente lançou o modelo, mas as primeiras salas nós tivemos em fevereiro. Então de fevereiro até agora, ou seja, 4 meses de projeto, nós já tiramos quase 17 mil pessoas das estradas.
Nós já fizemos mais de quase 17 mil consultas através do modelo da teleconsulta, que seriam pessoas que teriam que se deslocar. E o governo do estado vai construir unidades básicas de saúde. São em cidades do interior. Por que essa necessidade? Porque essa é uma prerrogativa dos municípios, não? Perfeitamente. Nós, na verdade, nem vamos, já estamos construindo. Nós estamos construindo 108 unidades. Dessas 108, nós já inauguramos aí entre 10 e 15 e as demais estão em vias de serem finalizadas e serem entregues. De fato, a atenção primária é uma responsabilidade dos municípios. Então, as unidades de saúde são geridas pelos municípios, mas o Estado tem um olhar de colaborar com o município, né? Então, como é que a gente pode colaborar com a atenção primária? Levando a estrutura para que o município possa fazer esse atendimento. Então, construir a unidade de saúde é uma forma que nós temos de fazer um investimento que se reverte num benefício para a sociedade com o atendimento da atenção, ampliação da atenção primária. O Estado hoje já é o Estado com maior cobertura de estratégia de saúde da família. Nós temos quase 98% de cobertura. Nós éramos o pior Estado até 2020, por aí, 21. A gente veio numa crescente. Hoje a gente é o Estado com maior quantidade de cobertura. Então, e esse investimento nas unidades é para que nós possamos continuar sendo um Estado com uma cobertura muito grande na atenção primária, que é a ponta, né? Que é aquele atendimento primeiro, onde ficam as equipes multidisciplinares de estratégia de saúde da família. Então essas equipes elas ficam lá na ponta, ajudam a evitar que aquele paciente depois possa ter algum agravamento de alguma situação e chegue num hospital. Desafoga também os hospitais, consultas com os especialistas, né? Porque muita coisa pode ser tratada ali na unidade básica de saúde. É tratado lá. E nós criamos, além de fazer a estrutura, que são as unidades, nós temos um instituto chamado ICEP, no estado, também criado no governo Casagrande, que é um instituto que faz o provimento, né? O estado, ele hoje conseguiu alcançar esse número de 98% de cobertura, que é a maior do Brasil, através do ICEP, provendo as equipes que estão nos municípios. O município faz um convênio conosco, com a CESA, através do ICEP, e o estado contrata esses profissionais, as equipes. Tem dentista, odontólogo, tem médico, tem enfermeiro, tem técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, e o Estado coloca esses profissionais lá através de bolsas, eles recebem através de bolsas que são pagas pelo município. Então o Estado ajuda também provendo essas equipes de estratégia de saúde da família, o que fez com que nós ampliássemos muito a cobertura no Estado. Fala agora um pouquinho sobre a vacinação contra a gripe. A adesão ainda está muito baixa, a gente tem campanhas, né? O público-alvo foi ampliado, agora qualquer pessoa pode tomar a vacina da gripe e a adesão continua baixa. O senhor acha que isso ainda é um reflexo da polarização política da época da Covid-19, de quando começou a vacinação? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Infelizmente, o Brasil é um país com grande tradição mundial em vacinação. O Brasil sempre foi o mais ou um dos mais vacinadores, né? Porque nunca houve preconceito, discussão sobre vacina, né? E de repente nós começamos a enfrentar um debate que ele é ideológico, que ele é político, ele não é técnico. As vacinas existem há centenas de anos e salvam vidas há centenas de anos. Quantas crianças, quantos adultos hoje nós conhecemos, já adultos, alguns até idosos, com sequelas de paralisia infantil porque não foram vacinados. E quando a gente fez a vacinação da paralisia infantil, a gente praticamente, com a cobertura que nós temos hoje de paralisia infantil de vacinação, nós praticamente não temos ninguém sequelado com problema de paralisia. Então, assim, as vacinas salvam vidas há centenas de anos, a gente sempre se vacinou. E de repente a gente começou uma discussão que não tem fundo técnico, ela só tem fundo ideológico, né? Uma discussão inócua. E infelizmente a gente sim tem reflexo na redução significativa da vacinação. Então a nossa vacinação hoje de gripe, ela está em torno de 49% de pessoas vacinadas. Nós queríamos já estar com 80%, 90% da nossa meta. Então nós estamos muito abaixo, de fato. Então nós estamos disponibilizando a vacina em todas as unidades de saúde do estado
E a partir de segunda-feira, dia 23, essa é uma novidade que a gente vai colocar aqui já, nós começaremos a vacinação também nos terminais. Então, nós vamos ter um calendário que a gente vai divulgar, né? A partir de hoje a gente já está divulgando esse calendário, com cada terminal que terá a vacinação, em cada dia, onde nós estaremos com a nossa equipe lá durante todo o dia. Para quem frequenta o terminal, se quiser se vacinar, nós teremos lá a vacinação disponível também no terminal. Então a gente vai criando estratégias para ir comunicando, e eu agradeço muito a imprensa, porque a gente ajuda muito a gente a divulgar a vacinação, mas de fato a gente está enfrentando, infelizmente, um debate ideológico que reduziu muito a vacinação. E aí sabe qual é o reflexo disso? Nós estamos com os nossos hospitais lotados com pessoas com problemas respiratórios, infelizmente. Pode levar até a morte, né? Levam à morte. Nós já temos no Espírito Santo, só esse ano, mais de 60 pessoas que morreram com gripe. Resumo. Sim. Que agrava uma pneumonia, agrava, entuba e depois vem, infelizmente, a falecer. Tá certo. Secretário, a gente chega ao fim aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que nos assistem, que nos ouvem. Um prazer enorme estar aqui com você também. Bom, podcast Valores fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.